Boa tarde, gente. Não sei se é bom dia ou boa noite, o horário que vocês vão assistir esse podcast, mas bem-vindos ao Extraordinary Women in Tech Podcast. Meu nome é Paola Alves, eu sou gerente de Cross-Sell na Avenue Code, uma empresa AI Revolution Group, e o EWIT é uma iniciativa onde nós damos vozes e ressaltamos a carreira de mulheres que trabalham nessa área a fim de inspirar outras mulheres que queiram entrar na área de tecnologia. O tema de hoje é Estratégia e Inovação no Setor Financeiro, a história de Cristina Gouveia. E nós temos a honra de bater um papo com essa convidada brilhante no mercado de tecnologia e financeiro. A Cristina Gouveia Aguiar é uma destacada executiva de tecnologia com 20 anos de experiência em transformação digital e inovação no setor financeiro. Atualmente, ela é diretora de tecnologia e canais digitais, CRM e dados no Itaú, onde ela lidera iniciativas pioneiras em inteligência artificial e transformação digital. Ela tem pós-MBA no Advanced Board Program for Women da Sampo. A Cristina é reconhecida por sua liderança estratégica e capacidade de alinhar tecnologia e negócios. Ela é apaixonada por fomentar a diversidade e ela atua ativamente na promoção de oportunidades para mulheres na tecnologia, inspirando e capacitando a próxima geração de líderes femininas no setor. E bem-vinda, Cristina. É para a gente uma honra te ter aqui. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, sobre algumas similaridades da nossa carreira em que a gente não vem com um background de tecnologia, e eu acho muito importante trazer conversas como essa a público e ressaltar a carreira de uma mulher na área de liderança na tecnologia, que também não tem esse background diretamente ligado à tecnologia, para inspirar essas outras mulheres que estão aí querendo pivotar a carreira, mudar sua carreira para a área de tecnologia. Então, para começar, Cris, dentro da tua trajetória pessoal e profissional, eu gostaria que tu nos contasse um pouquinho sobre a tua trajetória no campo da tecnologia. Quais foram esses principais momentos e experiências que moldaram a tua carreira até agora e o que te levou a ocupar uma posição de liderança nessa área? Paula, obrigada. Eu estou super feliz de estar aqui. Adoro falar sobre mulheres, sobre a nossa carreira, nosso espaço. Quando eu comecei, eu não tinha ideia de como era importante falar sobre isso, e agora quero falar para todo mundo. Contando um pouquinho, vou voltar, tá? Vou voltar um pouquinho, antes de virar tecnologia, vou contar um pouquinho sobre a minha história. Eu comecei como engenheira civil, construí prédio de verdade, fui engenheira de prédio, e achava um absurdo, porque eu estudava engenharia, achava um absurdo as mulheres irem para banco ou para tecnologia, né? Eu via muita gente da engenharia mudando, indo para o ramo da tecnologia, ou para bancos, e eu achava um absurdo. Eu estava estudando engenharia civil, eu tinha que construir prédio, eu era convicta nisso. E comecei a trabalhar numa empresa de construção civil, e lá eu sempre fui muito estudiosa, tá? Então isso é sempre importante. E eu estava trabalhando, eu era engenheira já, como construção civil, e o meu engenheiro-chefe me questionava muito: Cris, por que você estuda tanto? Cris, por que você estuda tanto? E aquilo começou a me incomodar. Como assim alguém pergunta para mim por que eu estudo tanto? E teve um dia que eu falei, cara, a engenharia não é para mim, vou voltar lá para a Poli, onde eu estudei, tinha aquelas feiras de emprego, né? Então, me inscrevi em todos os estandes, e até que foi que eu paguei minha língua. Eu fui escolhida para ir trabalhar na Accenture, na época, com tecnologia para bancos. E comecei ali do zero, recomecei, já tinha 2 anos de formada, eu recomecei toda a minha carreira aprendendo a programar COBOL. Como eu comecei numa consultoria, a vantagem de ter começado numa consultoria é que, como você troca de cliente o tempo todo, como você troca, é equivalente a você trocar de emprego o tempo todo, né? Então, você vai para um novo contexto, para uma nova cultura, para uma nova linguagem. Então, eu era obrigada a continuar estudando, né? Que era o que eu gostava muito. Comecei a aprender o COBOL, mas depois tive que aprender Java, depois eu tive que aprender, depois fazer implantação de Salesforce. Então, eu tinha que estar sempre aprendendo. Então, a consultoria me trazia essa coisa de aprender, e eu também, mudando de contexto, eu ia enriquecendo vou dizer, a minha maturidade. Então, comecei assim, né? Foi por ficar chateada com o chefe. Como pode, né, a gente mudar a carreira porque ficou chateada com o chefe? Graças a Deus que eu fiquei chateada com ele. Então, comecei, e aí estava trabalhando na Accenture, mudei para o Citi, e aí no Citi eu não fui para tecnologia, eu fui gerente de produtos,
mas a gente estava implantando um grande sistema, né, que a gente ia fazer uma grande transformação, então era muito próxima, eu não era quem programava efetivamente, mas era quem acaba pedindo os requisitos, trabalhando no Citi, passei por um outro lugar e aí vim para o Itaú, finalmente vim para o Itaú. Quando cheguei no Itaú, comecei em CX, e CX também é um pedaço do que a gente tem em tecnologia, certo? Então, comecei em CX, e aí comecei a absorver canais, comecei a rodar. Então, acho que a minha carreira, ela é movida pela mudança, pela inquietude. E toda vez que eu mudo para um lugar onde eu preciso estudar mais ainda. E lá vou eu estudar, estudar, estudar. E dentro do Itaú eu rodei em várias áreas, e foi isso que foi ganhando, né, robustez para chegar onde eu cheguei. Tenho muito orgulho de ter chegado e hoje tenho trabalhado bastante para ter mais mulheres me acompanhando aqui, fazendo de parzinho o coro feminino em tecnologia. Olha que legal, Cris. E o engraçado é que tu refletiu lá no início da tua carreira, ah, não, tô estudando demais, vou buscar outra área. E acabou realmente caindo numa área que tu tem que estudar bastante, né? Tem que se formar, se atualizar, estar em contato com as novas linguagens e o que o mercado nos traz de diferente. Hoje em dia, por exemplo, a gente está vivendo aí uma revolução, que é a revolução de AI, que é algo que está extremamente ligado a dados, né? Queria ouvir um pouquinho assim também com relação à mentoria e apoio entre mulheres, né? Acho que isso é um ponto muito importante também. Qual é a importância da mentoria e do apoio entre mulheres na área de tecnologia? Você teve mentores ao longo da tua carreira, né, que foram fundamentais para esse teu desenvolvimento profissional? E de que forma você acha que isso pode impactar a carreira de outras mulheres? Sabe, Paula, na Accenture tem um negócio legal, porque você tem um mentor formal, né? Então, todo mundo tem um mentor. Então, cresci e me desenvolvi, eu diria assim, como carreira, sabe, tendo um mentor, né? Os mentores iam mudando, eles davam muita direção, trocavam experiência, né? Quando você trocava de projeto, eles davam dicas de como você começar no novo projeto, o que estudar, o que não estudar, o que procurar. Então, para mim, ter mentor, quase que foi tão importante quanto estudar e procurar novos conhecimentos. E com isso eu levei para minha vida, tá? Eu tinha os mentores formais na Accenture, quando eu estava no Citi. Eu não tinha mentores formais, mas eu procurava pessoas de referência para conversas. E a mentoria, ela é muito forte na troca de experiência, né? E é importante a gente pedir essa troca de experiência até para direcionar o que você está fazendo ou até aprender, né? Pivotar e fazer uma mudança. E aqui dentro do Itaú, a gente tem bastante o trabalho de mentoria das mulheres e mentoria de todo mundo, tá? Mas em especial das mulheres, principalmente para a gente se abrir, tá? Eu acho que no grupo de tecnologia, quando a gente está falando em tecnologia em especial, eu brinco, né? Que assim, a primeira coisa que uma mulher vem falar para mim, fala, eu não sou técnica. Eu falei, mas minha amiga, você está trabalhando na tecnologia, aconteceu, né? Não, veja bem, eu vejo os meninos mais técnicos, então como é que a gente conversa e fala, como é que você coloca como é que ela se abre e fala assim, não, eu sou técnica, eu estou trabalhando na área de tecnologia, eu estudei isso, tecnologia não é só coding, tecnologia também tem gestão de projetos, tem CX, tem dados, então eu falo assim, gente, tecnologia é resolver problemas, você está resolvendo problema? Então tá, então você está em tecnologia, você é técnica. Então a mentoria em especial, ela é muito importante para autoafirmação, para assim, sim, eu estou fazendo um trabalho legal, sim, eu estou fazendo um trabalho que faz sentido, e principalmente nas mulheres, cara, é impressionante. A primeira coisa, eu não sou técnica. Esse ponto é super sensível, Cris, e foi legal tu ter trazido também, porque o início da minha própria carreira não foi na área de tecnologia, né? Eu venho da carreira na área de marketing, de eventos, eu fui sócia de uma organizadora de eventos e eu comecei a dar os primeiros passinhos ali, entender um pouco a questão de CX, de comportamento do consumidor, de e-commerce, lá trabalhando, olhando para o e-commerce daquela empresa. E como tu trouxe, né, tecnologia não é só codar, não é só trabalhar ali com a parte de arquitetura, de entender todos os softwares, de todas as soluções, mas também entender produto, entender negócio, conseguir aliar os dois pontos, né? Os dois pontos ali sensíveis para que a tecnologia traga impacto para os negócios, né? Então, e nesse ponto, acho que existe um universo gigante em que as mulheres podem atuar com muito sucesso, né? Com muita maestria aí, porque a gente conhece todas as nossas habilidades e enfim, a forma da gente fazer também com um olhar um pouco diferente, um olhar mais sensível, mais acurado para algumas coisas, faz bastante diferença.
Sabe, Paula, uma coisa também que ajuda na mentoria, e acho que é extremamente importante, você se conhecer, sabe quando você está falando das suas habilidades, do que você fez, você fala, nossa, eu fiz, nossa, eu sou boa nisso. Então, às vezes, a mentoria ajuda a esse auto-reconhecimento, eu diria, né? Não é nem autoconhecimento. Muitas vezes a gente tem mania de falar, fiz mais uma coisinha, como se fosse algo do dia a dia, e quando a gente está contando para alguém falando, nossa, fazendo perguntas se interessando, fala, nossa, o que eu fiz tem valor, no que eu fiz fez alguma diferença. Então, procurar ajuda e oferecer ajuda é extremamente importante. Exato. E assim, essa questão é meio que não é síndrome do impostor, né? Que a gente pode falar. A gente às vezes não consegue valorizar aquilo que a gente está fazendo, mas quando a gente conta, né? Quando a gente traz isso para o universo exterior, as pessoas ficam impactadas e ficam, nossa, né? Que legal isso que tu fez, né? Como que tu fez, e enfim, que arraso. E eu acho que isso um ponto interessante da mentoria, mas queria extravasar um pouquinho esse tema, assim, e entender um pouquinho como que tu buscou os teus mentores, né? Que característica que tu buscou neles, como que tu iniciou uma conversa, enfim, dá umas dicas aí para o pessoal de como escolher o seu mentor ou sua mentora. Assim, eu brinco que os meus mentores informais eu escolhi pensando assim, nossa, como aquela pessoa, e aí homem e mulher, tá, gente, eu penso sempre, Paula, a gente às vezes buscar homens também para a gente aprender com eles, tá, então meus mentores oscilaram, nossa, mas como aquela pessoa faz um negócio legal, eu queria, como quando crescer eu quero ser igual a ela, era mais quem era, então buscava mentores que me inspiravam, e quando eu ia procurar as pessoas para conversar e pedir, olha, você topa fazer comigo umas 5 conversas de mentoria, de troca, e muitas vezes eu estava, geralmente quando eu ia buscar, é porque eu estava com alguma insegurança do que eu estava fazendo. Será que eu estou no caminho certo? Então, o meu gatilho para buscar um mentor ou procurar alguém sempre foi a minha insegurança se eu estava fazendo o melhor, né? E aí eu sempre começava, olha, estou no projeto tal, a gente tem que desenvolver isso, tal, e eu estou querendo discutir com alguém, você me inspira, né, se dá aquela levada na pessoa, você me inspira, queria trocar um pouquinho, se você me dá uma dica de como conduzir, eu tenho dúvidas, e aí quando você começa, e é engraçado que quando você começa a contar, parece até quase sessão de terapia, né, você começa a contar, você começa a achar soluções, né, mas é uma pessoa, mas você está contando para uma pessoa que te inspira, parece que aí a pessoa se interessa e fala, nossa, ele está interessado naquilo que eu estou fazendo, que legal. Então, essa animação, essa energia é que eu sempre busquei nas mentorias. Então, como eu dou de dica, né? Buscar alguém que você sinta confiança, né? Não tem como você conversar e se abrir com alguém que você não tenha confiança. Alguém que você acredita que vai fazer uma troca, né, muito forte, de trazer situações ou visões que você hoje pode estar míope no contexto que você leve, e levar um contexto, né, levar um contexto. Eu recebi um feedback que eu sou muito brava, né, muitas vezes a mulher é mais brava. Então, poxa, me ajuda a ver qual é o contexto, como eu fico mais quieta, como é que eu me posiciono diferente, me dá um pouco, então, assim, trazer uma questão pro mentor. E é muito raro alguém não topar, né, ajudar é sempre bom. Eu acho que eu nunca tive não. É muito gostoso, né? E assim, Cris, tu trouxe um ponto também muito, muito legal, que é essa coisa, às vezes a mulher é vista como muito braba, né? Então, o homem, quando tem uma posição mais incisiva ali no seu time, na sua posição, ele não, ele é o cara, né? Ele é o cara. Assertivo. Assertivo, exatamente. Mas a mulher, ela é levada para esse caminho, ela é braba, né? Ela é agressiva, né? E eu acho que isso também acaba sendo um desafio, né, para a mulher na sua carreira. E eu queria que tu olhasse para isso um pouquinho, né? E contasse para gente um pouquinho mais desse tipo de experiência que tu tem, porque eu também me sinto assim, né? Eu também, quando eu sou mais incisiva, quando eu trago, eu sou mais ponta de faca, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, eu também sinto isso, né? Percebo isso. Sabe que assim, quando eu entrei, né, na minha vida profissional, e eu achava que eu tinha que ser muito sisuda, eu tinha que ser muito certinha, eu tinha que dar a resposta, eu não tinha que ter brincadeiras, então eu era uma pessoa séria, uma pessoa séria, que eu não sorria tanto, né, porque eu achava que tinha que ser assim, né, eu estava trabalhando, por que eu tinha que ficar ali brincando, né, tinha que entregar, e eu comecei a receber o feedback, cara, você é muito brava, você tá sempre com a cara fechada, mas eu falei, gente, eu sou assim, eu nasci assim, né,
E no fim não nasci não, tá? Não nasci assim não. Mas eu achava que aquilo era o comportamento certo. E um dos feedbacks ainda já foi no próprio Citibank da pessoa assim, Cris, relaxa, né? Relaxa, tudo bem errar, né? Tudo bem pedir ajuda, tudo bem levantar a mão e falar assim, não sei, vou pesquisar mais. Então, coisa que eu achava que eu tinha que estar sempre sabendo, fui aprendendo a relaxar. E a questão de ser brava, eu acho que aqui a gente tem que verbalizar, né? Assim, gente, não sou brava. Ou eu sou italiana, né? Falo alto, mexo as mãos, é o meu jeito de ser. E a gente tem que verbalizar, as pessoas precisam aceitar a gente do jeito que a gente é. Né, então, eu brinco que hoje em dia eu sou a 3.0, a Cris 3.0, já passei pela 1.0 que era muito brava, como todo mundo dizia, a 2.0 eu recebi não teve 2016 eu recebi um feedback muito ruim, tá, só para vocês saberem de contexto, um feedback muito ruim por causa da minha braveza, da minha forma, e aí comecei a me transformar, e hoje eu me considero a 3.0, seja você mesmo, né, eu acho que agora eu cheguei no ponto onde eu sou eu mesma, e sendo eu mesma, facilitou tanto crescer na carreira, você não tem ideia. E tudo bem se falarem. Olha que conselho valioso, né, Cris? E assim, eu tô me identificando muito contigo, muito mesmo, assim, porque até na minha carreira anterior, eu também recebi os mesmos feedbacks, né? Ah, a Paola é muito agressiva, a Paola é muito séria, a Paola. E realmente, e no ambiente fora do ambiente de trabalho, eu era uma pessoa completamente diferente. Tipo, imagina o esforço de ser a pessoa sisuda. exato. Mas isso eu acho que vem também, Cris, assim, uma autopercepção, né? Eu acho que isso vem um pouco da gente tentar afirmar uma posição em um ambiente competitivo que é extremamente masculino, Sem dúvida. né? Então, todos esses conceitos que a gente cria na nossa cabeça, não, eu tenho que ser durona, eu tenho que ser assim, eu tenho que saber tudo, eu tenho que saber mais do que todo mundo, eles vêm um pouco até para nos proteger desse ambiente, né? Então, tipo, olha, para nos proteger de piadas, para nos proteger de outras coisas que a mulher sabe que vive no ambiente de tecnologia, tanto de tecnologia quanto financeiro, que eu acho que às vezes até deve ser mais pesado até do que no de tecnologia. E você que vem da engenharia ainda deve ter escutado isso desde a época da faculdade, né, Cris? Então, eu acredito que esses nossos comportamentos, eles são de proteção, né? A gente acaba tentando se proteger vestindo essa persona que, na verdade, nos ajudou em certo momento, sim, mas para a liderança, esse ponto do autoconhecimento, eu acredito que ele seja fundamental, assim, fundamental mesmo. E assim, pensando um pouco nisso, né? Pensando nessa questão do autoconhecimento e buscando um pouco mais aqui para a gente compartilhar com quem está escutando a gente, que conselhos, né, tu daria para mulheres que buscam a mesma carreira? Para mulheres como a Paola, como a Cris, que não estudaram tecnologia, que não vêm desse background, e considerando a tua posição, né, de destaque ali como líder de uma empresa financeira de grandeza nacional, especificamente na área de tecnologia. Como que você acredita que as outras mulheres elas podem se inspirar e se empoderar para buscar esses cargos de liderança semelhantes? Autoconhecimento é um ponto-chave, mas o que mais que você acha que é interessante? Vou responder, mas eu vou misturar alguns assuntos. Primeiro que eu acho que a gente está num baita ponto de inflexão, né? O GenAI vai trazer oportunidades que a gente não conhecia, né? Para todo mundo. Então, se você está num momento de mudança de carreira, né? Ou pivotando a sua carreira, mesmo estando dentro de tecnologia, trabalho com um tipo de tecnologia, quero mudar de tecnologia, quero mudar de área, GenAI ela vai possibilitar essa mudança de forma mais suave. Antes a gente talvez tivesse que aprender a tecnologia profundamente, e GenAI ela vai trazer várias ferramentas para o nosso dia a dia, que vai construir conosco, né, o que a gente vai entregar. Então, primeira coisa, estude muito GenAI, entenda muito de dado, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é que, como eu falei, considero tecnologia como a gente resolve problemas. Mulher
geralmente, é o famoso multitask, certo? Então ela está pensando várias maneiras de resolver vários problemas ao mesmo tempo. Usa isso a seu favor, verbalize isso, né, não tenha medo de falar. Então é importante falar, usar a nossa potência, e graças a Deus a gente está num momento onde cada vez mais, tomou-se a consciência de que a mulher tinha assim, era um ambiente muitas vezes hostil, e que não é mais permitido isso, determinadas brincadeiras não são mais aceitas, né, determinados comportamentos não são mais aceitos, e a gente não precisa se proteger, e sim, a minha cara sisuda era para me proteger, já fiz terapia para isso, seja você no ambiente, tá ruim, fale, né, coloque a sua opinião, nenhuma opinião é boba, nenhuma opinião é boba, toda opinião é válida. Às vezes uma pergunta muito boba, nem vou perguntar que está todo mundo concordando, né, como é que eu vou dizer que eu não sei? Às vezes está todo mundo concordando e ninguém com coragem de falar que não sabe. Fala você, tudo bem, porque faz pensar. Quando a gente vai explicar alguma coisa, né, aquela brincadeira, né, me explica como se eu tivesse 5 anos, você tem que pensar, ser lúdico, e às vezes faz você encontrar uma solução que você nem imaginava. Então, fale, não tenha vergonha, seja você mesmo, estude, né, sempre, né, a gente está em um ambiente que exige isso. Acho que esses são os principais conselhos que vem na minha cabeça agora. E não permita que o que era, digamos, vou chamar de forma errada, aceitável no passado, não é mais. Ou põe um ponto final na hora da brincadeira, ou chama no cantinho e fala: "Cara, não gostei disso", que às vezes a pessoa nem sabe. Uhum. E aí você também ensina a pessoa a não fazer isso com outras pessoas. Eu já vi muitas vezes, assim, e comigo já aconteceu, uma brincadeira, eu não gostei, não falei na hora, não falei na hora. Chamei no canto, falei: "Olha, você fez essa brincadeira, cara, isso daqui me chateia". Aí ele falou: "Nossa, jura?" Eu falei assim: "Juro". A pessoa nem, sabe que ele falou assim: "Nem percebi que eu falei". Eu falei: "Então, você falou, fiquei chateada". E acho que a gente também ajuda a gente melhorar o daqui para frente, para os nossos filhos também, para nós e para os nossos filhos, né. Com certeza, Cris. Você trouxe um pouquinho sobre a dinâmica do mercado, né, essa questão da Gen AI que a gente está vivendo, essa revolução, né, com a inteligência artificial generativa, e pensando ali em outros tópicos da tecnologia, né, a gente tem vários pontos que permeiam tecnologia, como a gente falou antes, que não simplesmente codar, que não simplesmente a parte puramente técnica. Mas se a gente fosse falar de inovação, né? Quais são as perspectivas para o futuro da tecnologia no setor bancário e no meio de pagamentos, né? Que você vê o papel da inovação tecnológica na transformação dessa experiência. E daí eu queria puxar alguns links, né? A gente tem aí algumas transformações que também estão acontecendo junto com a GenAI, que é a questão da digitalização das moedas, Bitcoin, né? A gente tem aí outras criptomoedas que estão despontando no mercado, e eu acredito que isso também vai ser um ponto de evolução em um futuro próximo. Então, eu queria ter um pouquinho da tua visão, assim, nesse sentido também. Uma coisa inovação, sempre quando a gente começa a falar de inovação, eu gosto de conceituar, né, inovação, para mim, a gente está resolvendo um problema que existe, às vezes está resolvido de algum jeito, mas ainda a dor existe para o cliente, para nós, pode ter uma resolução interna, mas para o cliente existe, a dor ainda existe. E faz sentido resolver aquele problema, porque aquele problema impacta não só o cliente, mas também impacta a minha rentabilidade. E a tecnologia, muitas vezes, é uma forma de solucionar esse problema. Então, inovar, para mim, é resolver esse trio. É um problema que existe, faz sentido resolver, não só pelo cliente, mas também pelo business, e a gente tem a tecnologia para viabilizar. Então, hoje, eu vejo que a gente tem tido mais e mais clareza de que existem problemas que a gente resolvia sempre de uma certa forma, para banco, para os meios de pagamentos, que resolvia, mas era uma dor, né, e eu vou te dar uma dor que para mim está latente. Pagar com Pix é uma dor. Uhum. Eu tenho que abrir o app do banco. Imagina, eu tô lá eu tô na loja, com a maquininha, um QR Code, eu tenho que abrir o app do banco, eu tenho medo de abrir o app do banco, né, é uma dor, tem que ser resolvido. Daqui a pouco vem uma inovação para isso, daqui a pouco vem uma forma diferente para resolver isso.
Então, aqui a minha cabeça é como a gente tem que estar muito atento se do jeito que a gente está resolvendo o problema, está resolvendo realmente o problema, ou a gente acostumou mesmo reclamando. E ver, né, muitas vezes você tem dados, né, então você tem dados de funil, e decisões baseadas em dados é extremamente importante, né. Se você está vendo que tem muito abandono daquela jornada, tem uma dor ali, a gente não está resolvendo de forma inovadora. Bom, a gente tem que investigar como é que é melhor para o cliente, para resolver aquela jornada, né. Então, eu trabalho muito essa cabeça com o time, né. Vamos olhar se essa jornada resolve o problema mesmo, que às vezes não resolve, tem que fazer 2, 3 jornadas, e se está resolvendo de forma fluida ou ainda gerando dor, e aí transformando, transformando, transformando. E com a GenAI em especial, eu acho que vai ser uma coisa disruptiva. Acho que o que a gente vê hoje, né, aquela telinha do app que a gente clica, será que vai ter? Será que a gente vai ser uma tela tipo o Google, que a gente escreve qualquer coisa e vê um monte de conselho, né? Será que vai ter um agente no meu celular fazendo oizinho para mim: "Cris, já paguei suas contas", sei lá, né? Putz, seria maravilhoso eu acordar, falar assim: "Não preciso ver minhas contas, já está tudo pago", e já me falou e sobrou saldo, né, que maravilha. Não, Cris, eu fiz aqui todo o teu planejamento financeiro, vai te sobrar isso, a gente vai investir isso, tá tudo certo, tu vai poder ir para as férias lá tranquila com tanto a mais lá na tua Ou então eu vou comprar, né, imagina assim, eu vou comprar uma coisinha nova, assim: "Cris, cara, você quer ir para Cancún no fim do mês, não quer? Nas minhas férias de julho, não é? Tem certeza que você quer comprar essa sainha? Então, vou ter um conselheiro". Então vamos ver, eu acho que o futuro da tecnologia ele está bastante incerto, mas que vai vir com bastante ferramentas de aconselhamento, isso não tenho dúvida nenhuma. Perfeito. E isso traz um link também legal, porque assim, como eu comentei antes da nossa gravação, né, eu faço mestrado em antropologia, né, e o foco aqui, na verdade, o foco do meu estudo é a nossa relação com a tecnologia, né, a nossa relação humana com a tecnologia. E a gente, às vezes, coloca a tecnologia, o termo tecnologia e tecnologia em um pedestal, e a gente de dificuldade, de algo que está lá longe, que né, muita alteridade ali do que eu entendo, mas na verdade a tecnologia ela é feita por humanos e é feita para humanos, né? Perfeito. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre gosto de trazer nas discussões, e principalmente desse ponto de vista, né, um pouco mais antropológico, porque perpassa sobre tudo isso que a gente está falando, desde o comportamento do consumidor até o design, né? O design, não só o design de interface, mas o design estratégico, daquilo que a gente está ali comentando, de pesquisa, de discovery, de entender, né, o comportamento daqueles usuários. E eu acho que isso é o bonito, sabe? Da gente que tá com as duas coisas na mão, assim, que a gente olha o comportamento e olha para a tecnologia e traz essas discussões à tona aqui para desmistificar também para outras mulheres que querem entender um pouco mais sobre isso, que querem entrar na área com a gente. Então, para mim está sendo essa conversa aqui maravilhosa. Eu queria ter muito mais tempo para a gente poder desbravar mais e te perguntar mais, saber os meandros assim do que já aconteceu contigo na tua carreira. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui provocativa que nem estava no nosso script. Ai, meu Deus. Mas assim, eu queria que tu me contasse, Cris, olhasse um pouquinho assim, qual foi a situação assim mais tu comentou uma situação difícil que foi um feedback para ti que mudou, né? A tua foi um divisor de águas ali para ti. Mas tu poderia contar pra gente assim uma situação difícil que tu viveu e além dessa e que tu conseguiu sair e como? Mas assim, não precisa citar nomes, nem, enfim, só uma situação, um episódio que eu acho legal. Eu tenho um episódio que é triste, mas teve final feliz. Como liderança, acabado de virar líder, né? Feliz da vida, chefe, né? Muito feliz, liderança. E eu tinha um time muito pequenininho e tinha que fazer uma entrega muito relevante. Uhum. E eu pedia, na verdade, meu time era 3, 4 pessoas, e uma delas não performava, né? Não performava. E eu pedia para ela não performava, tinha um segundo que performava muito bem. Falava, então faz você, vai. Ia pedindo e ia acumulando em cima dessa segunda pessoa. E um dia essa pessoa entra numa sala, entra na sala e fala, Cris, quero conversar com você.
Eu falei: "Tá bom, vamos para a sala do lado". Aí a pessoa despenca a chorar. Falou: "Cris, eu tô exausto, eu tô exausto, eu não tô aguentando, você coloca carga, coloca carga, coloca carga, coloca carga, eu não tô aguentando, eu preciso de ajuda". Aí eu olhei assim, me senti a pior líder do mundo, eu tinha acabado de ser promovida, estava feliz da vida e de repente uma baita falha, né. Eu não vi, não percebi que eu estava sobrecarregando a pessoa, enquanto a outra pessoa, eu não tive a coragem de fazer o desligamento, Uhum, né, estava ali perpetuando por pena, inabilidade, e essa pessoa, ela me ensinou muito, essa cena ela é muito marcante para mim, porque eu me tornei uma pessoa muito mais sensível a pessoas nesse momento. Falei: "Cara, tem que observar, quando eu olho para a pessoa, eu preciso saber no olho dela se está tudo bem". uhum. Pergunta se tá tudo bem, né, e fale se e aí, né, precisa sempre da pessoa responder. Então, assim, eu achava que era só resultado, 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 tinha chegado até ali por muito resultado, mas como liderança uma baita falha, né, uma baita falha. E pronto, conversamos, pedi ajuda de como é que eu redistribuía, né, todo o trabalho dentro do grupo, e ele me ajudou a redistribuir, ele me ajudou a gente chegar no resultado, o grupo chegou no resultado, e o mais legal, e pronto, e ele também cresceu, né, ele também cresceu como pessoa, porque ele também poderia estar falando: "Cris, não está dando, cara, você está pondo carga, esse caminhão vai virar", né. Então acho que ele também cresceu, e o final feliz que eu brinco é porque eu tinha acabado de quando eu recebi nesse time, eu tinha acabado de ter minha filha Isabela, e ele estava grávido, e a filha dele nasceu, ele colocou Isabela em homenagem à minha Isabela. Ai, que lindo! Olha só que legal. De um baita desafio ali nasce uma oportunidade, né, para os 2 lados, né, que incrível, eu adorei esse exemplo, ainda bem que eu fiz essa pergunta, porque eu acho que tem muita mulher que também vai se ver aí na mesma situação, de ter que olhar para as pessoas, para o time, ter um pouquinho mais de sensibilidade, né, então acho que foi muito muito bom, assim, te ouvir. Cris, queria para arrematar aqui o nosso podcast, te perguntar que livro você recomenda, que cursos ou que recurso você recomenda para quem está nos ouvindo aqui para se aprofundar na área de tecnologia, algo que tu já tenha lido que seja super legal ou visto e tal, para a gente dar essa dica para o pessoal. Olha, eu hoje em dia, eu tenho lido de tudo um pouco, né, até de papers que aparecem falando de GenAI e cursos na Udemy, mas o que eu tenho visto que tem ajudado bastante a gente abrir a cabeça são aquelas séries que contam histórias, né. História da Theranos, história do Spotify, história do WeWork, já que a gente gosta de ver série, né, a gente até trabalha ao mesmo tempo assistindo série, tem sido bastante interessante para ver o comportamento humano, né, como é o comportamento, e são séries que falam de startups, falam de inovação, falam de tecnologia, e de coisas que deram certo ou não deram certo, e eu aprendo muito de como usar aquilo como liderança. Então, Uhum. tenho incentivado muito a turma a assistir esses seriados que contam essas histórias. E aonde que é mesmo, Cris? Aonde a gente pode encontrar? Ó, a Teranos, que acho que, se eu não me engano, o seriado é Dropout, é na Star Plus. Uhum. O WeWork e o Netflix, ó, e o Spotify, acho que estão na Netflix. Esses foram os 3 que vieram na minha cabeça. É muito legal você ver o trabalho do startup, você vê, por exemplo, a gente fala muito: "Ah, tem que ser obcecado por dados". Aí você vê a obsessão por dados, o resultado que ele gera numa startup, a seu comportamento como líder, o que gera no seu grupo, né, para a startup dar certo ou dar errado. Então eu tenho usado muito como inspiração essas histórias. Adorei a dica, já anotei aqui enquanto a gente estava falando, vou correndo lá para assistir. Mas, Cris, infelizmente, por hoje a gente encerrou aqui o podcast. Eu já deixo aberto o convite para que tu venhas mais vezes conversar com a gente sobre temas específicos. Eu queria agradecer muito, muito obrigada por compartilhar a tua experiência com a gente hoje. Eu sei também que às vezes não é fácil, né, se abrir, falar, contar. E queria fechar assim. Há algo mais que tu gostaria de adicionar ou destacar para os nossos ouvintes?
Eu queria agradecer o convite. Me convide sempre. Adoro contar as minhas histórias. E a única coisa que eu queria deixar como recado final eu sempre falo isso para todo mundo: pede ajuda e oferece ajuda. Às vezes você está vendo que a pessoa precisa de ajuda, ofereça ajuda. E se está precisando de ajuda, pede ajuda. É a coisa mais corajosa que tem no mundo. Muito obrigada, Cris. Até a próxima. Até, beijo.